Olha só, se você quer dominar o traqueamento utilizando o Container Web do Google Tag Manager, então você precisa urgentemente aprender as variáveis definidas pelo usuário, tá ok? Então aqui dentro do Container Web a gente tem dois modelos de variáveis, que seria as variáveis incorporadas e também as variáveis definidas pelo usuário. E as variáveis definidas pelo usuário é onde a gente mais irá utilizar para o nosso traqueamento, até porque tem muita coisa que a gente precisa que seja muito personalizado e não necessariamente como tá algo que já é incorporado no site. Então bora lá, dessa vez eu tô começando uma série aqui no canal onde eu vou explicar em cada vídeo, em uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição, sobre as variáveis definidas pelo usuário. Então eu vou explicar em cada vídeo sobre cada uma delas, e dessa vez eu escolhi a variável de URL, que ela está numa categoria chamada de navegação aqui dentro do Container Web, e aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como que a gente pode utilizar cada uma delas e explicar melhor para vocês o uso dela e porque também é interessante a gente utilizar essa variável do tipo URL, tá ok? Então se a gente clicar aqui dentro do Container Web, em variáveis, aqui em variáveis definidas pelo usuário, a gente vai clicar em nova. A gente clica novamente aqui em configuração da variável e aqui a gente tem uma categoria de navegação, tá ok? Eu vou começar a explicar primeiro sobre a variável de URL. O referenciador de HTTP eu vou deixar para o final, porque daí eu acredito que vai fazer mais sentido explicar primeiro para vocês a diferença entre cada uma, utilizando a variável de URL como exemplo primeiro. E aqui é o seguinte, essa variável de URL, ela tem alguns componentes que a gente pode escolher, tá ok? Só um por vez, então caso você queira mais componentes dessa variável, você vai ter que fazer uma cópia, beleza? Então aqui eu vou explicar cada uma delas para você. Por primeiro, aqui na variável de URL, dentro de tipo de componente, tem a variável de URL completo, tá? Então essa variável, ela vai capturar o valor inteiro da sua URL, desde o HTTP ou HTTPS até, por exemplo, qualquer parâmetro que você tem. Então ele vai pegar a URL inteira. Então eu criei uma variável aqui de exemplo e fiz o debug mode e vou mostrar aqui para você. A variável de URL completo eu coloquei aqui e ela me retornou a URL inteira. Então foi essa página que eu abri no meu site como exemplo e ela me retornou de fato a URL inteira. Esse tipo de componente é o que a gente menos vai usar, até porque a variável de pageURL, que é uma variável incorporada, ela já faz essa função aqui pra gente, tá? Então se a gente observar aqui, ó, em configurar a gente tem a variável de pageURL, que seria exatamente essa variável de URL no componente do tipo URL completo, tá? Então, esse tipo de componente é o que a gente menos vai utilizar. Já existe uma variável incorporada dentro do container que já nos retorna esse valor, então a gente não precisaria utilizar novamente, beleza? Por segundo, a gente tem um protocolo, então ele vai retornar ou o valor HTTP, caso seja um site que não tenha o certificado, ou HTTPS, que o S seria ali de uma camada maior de criptografia com o certificado SSL. Tá? Então aqui de exemplo, ó, também eu fiz um debug mode e criei uma variável aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem então o HTTPS, então essa minha página ela tem o protocolo do tipo HTTP, ou vai ser HTTP ou vai ser HTTPS, tá? Existem outros tipos de protocolo, mas não são utilizados aqui nesse caso. E aí também a gente tem o nome do host, a gente tem uma opção de limpar, remover esse www ponto. O nome do host basicamente vai ser o seu domínio. Lembrando que todos esses componentes vão ser aonde o container web estiver instalado. Então aqui a gente tem o nome do host, ele pode retornar o nome inteiro, por exemplo, o meu domínio aqui, ele vai retornar www.danielbuchner.com.br, ou se a gente habilitar essa opçãozinha, ele vai tirar e aí ele vai retornar apenas danielbuchner.com.br, que foi como eu marquei aqui dentro. Então eu criei uma variável como hostname, que é basicamente essa daqui, e aí eu habilitei para tirar o www. Então, caso você queira enviar para alguma tag específica, caso você tenha, por exemplo, o seu container e vários domínios, às vezes você pode utilizar essa variável para personalizar, de repente, alguma tag ser disparada somente em um domínio específico, e aí você pode utilizar essa variável de hostname com o www ou sem, beleza? Tanto faz. Aqui a gente tem a porta, é uma variável que raramente você vai utilizar e ela vai capturar o que tiver na URL depois dois pontos. Então, por exemplo, caso eu tenha aqui, por exemplo, nessa URL a porta 80, ele vai retornar aqui pra gente, eu não sei se eu criei uma variável para ela. Não criei. Mas ela vai retornar basicamente esse valor que vier depois dos dois pontos, tá ok? E aí, eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês.
de como que seria o tipo de componente para cada URL. Então, o protocolo eu já falei ali para vocês, ou vai ser HTTP ou sem o S. O nome do host a gente tem a opção de ser com ou sem o www. E a porta ele vai ser um valor do que tiver depois, caso tenha na URL 2 pontos. Então, ele vai retornar esse valorzinho aqui pra gente de 8080 ou 40, ou enfim, o valor que tiver depois dos 2 pontos, beleza? E aí, a gente também tem aqui como opção, depois de porta, o caminho, que é o path, né? Então, ele vai nos retornar o que tiver depois da barra dessa URL. Então, eu criei uma variável também do tipo URL, utilizando ali o componente path. Então, ele vai retornar pra gente aqui, ó, o que vier depois da barra. Então, caso tenha, por exemplo, outras, vamos dizer assim, outras barras aqui na nossa URL, ele também vai nos retornar ali o valor, tá ok? Então, tudo que tiver barra, essa variável de path, né, caminho, ele vai nos retornar. Também a gente tem uma variável do tipo incorporada aqui, inclusive, que é o pagePath. Então, é um tipo de componente que você utilizaria caso você queira, por exemplo, capturar só uma parte específica da sua URL. Então, vamos supor que você tem um site que tem um blog, e aí tem uma URL muito grande, por exemplo, o seu domínio /blog/ uma tag / uma categoria / o nome do post, por exemplo. Aí você queira capturar, talvez, ali a categoria. Então, você vai utilizar ela aqui. Aqui tem um exemplo de como que você poderia utilizar, tá ok? E aí a gente tem o tipo de componente que é a extensão do nome de arquivo. Essa daqui, ela vai nos retornar tudo que tiver depois do ponto dentro de uma URL, tá ok? Então aqui no exemplo desta imagem ainda, ele vai retornar aqui o valor do que vier depois do ponto. .html, .php, .js, .pdf, .jpg, .mp3, qualquer coisa que tenha um valor depois do ponto, ele vai identificar como o formato do arquivo. Então ele vai nos retornar isso daqui. Aqui eu trouxe um exemplo também, que é o nome do arquivo, ele me retornou HTML, tá ok? E ainda me retornou aqui o valor da porta, que é o que veio depois do ponto, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei .html. Geralmente ali o valor de porta ele vai estar antes do fim, né? Então geralmente ali esse valor que ele sempre vai estar no final da URL, beleza? Então aqui se eu atualizar novamente, ele vai me retornar apenas o HTML. Então tudo que tiver depois do ponto, ele vai retornar como extensão do nome do arquivo, que é o que tem aqui nessa imagem como exemplo, tá? E aí, uma das quais a gente mais irá utilizar é o do tipo parâmetro de consulta, tá? Basicamente essa é a que a gente mais utilizará aqui dentro do container, principalmente para capturar parâmetros de UTM, ou não só parâmetros de UTM, mas qualquer outro parâmetro que a gente tenha, por exemplo, o parâmetro de um código de afiliado, de um parceiro da loja, de um ID específico. Caso você tenha ali, por exemplo, um blog e a pessoa faz uma busca e fica o valor que ela colocou para pesquisar no site na URL. Então, o tipo de consulta é o que a gente mais irá utilizar como variável de URL aqui dentro do container web, e vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai utilizar, e eu vou criar uma aqui para mostrar para vocês, beleza? Aqui no exemplo, quando eu abro o debug mode, ele adiciona um parâmetro. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ele adiciona esse parâmetro aqui, ó. Se você marcar essa opção, ó, observe que eu vou apagar aqui. Ele vai adicionar um parâmetro que é o parâmetro GTM. GTM underline debug, tá ok? Então, o que tiver depois de um sinal de interrogação ou de um e-comercial, ele vai considerar este valor aqui como uma chave de consulta, tá ok? E aí, a variável vai nos retornar o valor do que vem depois do sinalzinho de igual, desde que exista, né, essa chave de consulta na URL. Então, eu vou criar aqui algumas e vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa variável, beleza? Então, eu vou criar aqui a variável de URL, escolho o tipo de componente consulta, e aí eu coloco aqui URL GTM debug, beleza? Vou criar uma outra aqui e vou colocar os parâmetros de UTM. Então, vou colocar aqui consulta, vou colocar UTM source, UTM source. Vou marcar essa opção aqui de valor do formato, converter null em undefined. Aqui eu vou colocar UTM source. Beleza. Eu vou colocar também o UTM medium. Pronto, agora eu vou abrir o modo debug novamente, só que eu vou adicionar aqui na URL esse parâmetro, por exemplo, de... Observe que aqui já tem um ponto de interrogação,
na URL, então quando houver o ponto de interrogação vai ser o e-comercial que a gente vai utilizar ali para dar continuidade em outros parâmetros de consulta, tá ok? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar source underline teste e-comercial, que ele vai servir como uma vírgula, UTM underline medium igual a medium underline teste. Então vou copiar essa URL, vou abrir aqui de volta o modo de depuração e a gente vai observar que essas variáveis, principalmente a variável de UTM ali, me retornou o valor medium test. A variável de UTM source me retornou source test. E a gente tinha criado uma outra aqui de debug, ele retornou o valor do GTM debug, tá? Então essa variável de consulta é a que a gente mais irá utilizar para capturar, por exemplo, parâmetros de URL. Caso você, por exemplo, queira capturar o valor que tiver aqui de um parâmetro de consulta na URL, essa variável ela vai ser muito útil, tá ok? E aí, por sua vez, a gente também tem a alternativa aqui de componente, não menos importante, que é o fragmento. O fragmento, ele vai retornar um valor que tiver depois de um sinal de hashtag na URL, tá? Então, se eu pegar aqui de volta essa imagem e mostrar para vocês, na URL aqui ficou meio cortadinho, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ficou meio cortado. Mas aqui teria um sinalzinho de hashtag. Então como que seria essa variável? Vou criar ela aqui. Essa variável você pode utilizar caso a pessoa, por exemplo, clique em alguns botões do seu site que ancoram para aquelas seções específicas. Aqui no caso, nesse site eu não tenho como te mostrar, porque eu não tenho esse exemplo, mas sabe aquele site, principalmente site homepage, que tem um menuzinho aqui sobre nós, contato, enfim, cada botão ali ancora a uma seção da página, né? E isso acontece porque há um fragmento na URL que corresponde àquela seção específica. Então, eu vou abrir aqui o modo de depuração novamente, agora que eu criei a variável de fragmento, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou colocar, por exemplo, aqui fragmento. E aí, essa variável ela vai retornar o valor de fragmento ali pra gente. Então, aqui ele vai retornar fragmento. Então, basicamente, fazendo um overview aqui, a gente vai ter a variável de protocolo, que vai ser HTTP ou HTTPS. Nome do host, ele vai retornar o nome do domínio, o qual está sendo ali visualizado, com ou sem o www. Porta é sempre quando for depois de 2 pontos. A URL caminho, que é path, sempre vai haver depois da primeira barra, tá ok? A gente também tem a extensão, que vai ser tudo que vier depois do ponto. Aqui nesse caso, HTML, JPG, MP3, PHP. A URL de consulta sempre vai ser depois do interrogação ou e-comercial. E ele vai ser no formato chave e valor. Então, ele tem que ser assim, ó. Ele tem que ser, por exemplo, a chave. Deixa eu colocar aqui. Ele tem que ter o valor que é a chave. Então, imagine que isso daqui é a chave. E aqui, depois do sinalzinho de igual, vai ter um valor. Não consegui colocar nesse campo aqui, mas enfim, tem uma máscara ali. Então, ele tem que ser nesse formato, beleza? O fragmento, ele vai ser depois do sinalzinho de hashtag, no caso. E aí, pessoal, agora eu vou falar sobre o referenciador, que é essa outra opção aqui que a gente tem de variável. E ela tem uma única diferença, que aqui, em tipo de componente, ele não mostra a extensão do arquivo. Então, ele não vai nos retornar aqui essa alternativa que a gente tem de extensão do nome do arquivo, como na variável de URL. O que o referenciador de HTTP faz? Ele tem basicamente todas as outras opções que a variável de URL tem em questão de componente. A única diferença é que não tem aqui o formato do arquivo, mas é uma URL que vai retornar caso a pessoa ela tenha vindo de uma outra URL, tá? Então o referenciador é isso, ele é como se fosse um redirect. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou criar aqui uma variável do tipo referenciador. Na verdade, a gente já tem aqui no modo de depuração a URL de referenciador HTTP, que ele me retornou aqui o tag assistente. Também é uma variável incorporada. Então, se a gente olhar aqui, ó, clicar em configurar, a gente tem a variável de referenciador. Então, ele nos retornou aqui o domínio, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, basicamente, aqui, pessoal, se a gente olhar na variável incorporada de referenciador, ele nos retorna aqui o protocolo, o domínio, sem o www e apenas isso, tá ok? Então, o referenciador, você irá utilizar esse tipo de variável junto com os outros tipos de componente que eu expliquei ali na variável de URL, caso você queira, por exemplo, capturar um tráfego de referência. Então, por exemplo, aqui como eu abri o modo de depuração através do domínio do tag assistente, no meu site, ele identificou que teve esse redirect. Então, ele retornou aqui o referenciador. Beleza, pessoal, agora eu vou mostrar na prática para vocês também
o que essa variável de referenciador de HTTP pode fazer e pode ser algo até interessante para você começar a utilizar aí na sua mensuração, beleza? Então eu vou criar aqui uma variável de referenciador de HTTP do tipo nome do host. Então eu quero que ele retorne para mim o valor de qual URL ele veio, tá ok? Eu vou marcar essa opção sem o www e vou colocar aqui este nome mesmo, só para eu não me perder. Eu vou marcar aqui também para ele retornar em caso de nulo undefined, beleza? E aí, para ficar melhor, para a gente poder também visualizar, eu vou enviar isso daqui para a tag do Facebook Pixel, só para a gente poder visualizar na extensão do Pixel Helper. Então, eu vou colocar aqui domain, vou colocar aqui refer domain, e aí eu vou colocar essa URL que a gente criou. Vou salvar e vou publicar, porque agora eu vou abrir no modo que não é depuração, vai ser o modo de produção. E basicamente eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer isso. Beleza, agora que eu publiquei, eu vou mostrar de fato como que vai funcionar no modo de produção. Então, seguinte, eu vim aqui no Google, coloquei site 2. A URL do meu site, no caso ali é o meu domínio, tá ok? Então eu estou no domínio google.com. Agora eu vou acessar o meu site. Vai disparar aqui o evento de page view que a gente configurou e a gente enviou o parâmetro de refer ao domain. Então, se a gente for olhar aqui, esse é o parâmetro com uma variável de referenciador de HTTP. Se a gente olhar aqui, ele enviou para a gente de qual domínio que a gente veio, que foi o google.com. Então, se eu tivesse vindo do Bing, teria bing.com. Ou qualquer outro mecanismo de busca, Yahoo, enfim. Ou de qualquer outra URL que a gente tivesse vindo. Então, imagine que você tem bastante sites que tem backlink. Então, o referenciador, ele vai puxar sempre a URL de qual ela veio, entendeu? Então, essa variável, ela também é muito útil caso você deseja ter uma análise melhor sobre o tráfego de referência que você está recebendo do seu site, beleza? E agora eu vou explicar para vocês como que vocês conseguem fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu expliquei aqui no seu container do servidor. Lembrando que aqui a gente não tem uma variável já incorporada, né? Que eu quero dizer que já tem aqui padrão para a gente dentro do nosso container. Então, por isso a gente vai ter que contar com a galeria de modelos de tags aqui dentro do container do servidor, beleza? Então, basicamente a gente vai clicar aqui em variáveis. A gente vai clicar aqui em variáveis definidas pelo usuário, nova, configuração da variável, descobrir mais tipos, e aí existe um tipo de URL aqui que a gente vai utilizar, espera carregar um pouco, que é URL parser, que já está adicionado aqui dentro da minha área de trabalho, beleza? É só daí você aceitar as permissões. E basicamente aqui ele tem uma opção de qual URL que você quer capturar. Se você usa o próprio Google Analytics 4 para enviar para o servidor, você pode deixar em page location mesmo. Por quê? Aqui, ó, por exemplo, eu estou no modo de depuração do container do servidor. Se eu vim aqui em dados do evento, ele já envia o page location com a URL inteira. Mas por que isso? Porque a gente está utilizando aqui o client GA4. Então, caso você esteja, por exemplo, utilizando um webhook, pode ser que daí você vai ter que precisar criar uma variável de qual está retornando o valor da URL inteira e mudar aqui dentro dessa variável, tá? Aqui em tipo de componente é a mesma coisa que eu expliquei para vocês, só que aqui está um pouco em inglês. Então, vai ser o URL completa, o fragmento, a extensão, né, o nome do arquivo da extensão, de qual host, de qual caminho, de qual porta, de qual protocolo, se é HTTP ou HTTPS, e de qual parâmetro de consulta. Então aqui no caso dessa URL, né, em page location, não há o parâmetro. Então o que eu vou fazer? Aqui no server eu vou criar uma URL, beleza? É só você clicar aqui em nova URL, seleciona a URL, a variável de URL que a gente adicionou. Vou deixar page location, vou colocar query, que seria a consulta. Então, vou colocar aqui UTM source, beleza? Vou colocar aqui o URL, UTM source 2, porque eu já tenho uma ali. E vou colocar converter undefined em null, beleza? E também vou abrir aqui o modo de depuração. Então, vou abrir o modo de depuração aqui, pessoal, do container web para mostrar para vocês. Então, vou adicionar já no parâmetro da URL o UTM source igual a teste, beleza? Só para chegar o evento de page view lá para a gente no server side. Então, vai carregar aqui o evento de page view. E se a gente vier em variáveis, ele retornou aqui para a gente em UTM source 2 o valor teste. Beleza? E aí vai seguir a mesma lógica conforme eu expliquei ali no início da aula. Então, basicamente é isso sobre as variáveis de URL. Serve tanto para o lado server quanto para o lado client. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Esse vídeo eu vou adicionar em uma playlist que eu estou começando aqui com essa série de variáveis definidas pelo usuário. E até o próximo vídeo.